do momento que você lembra, você vai selecionando você a foto mesmo. Mas quando, por exemplo, se você lembra de 5 anos, 6 anos em diante, os momentos mais significativos, uma foto por ano, você vai escolher. Agora, de 5 anos para trás, você vai pedir sua mãe, seu pai, para ele escolher uma foto que ele considera interessante e ele vai te explicar por que ele considera aquela foto interessante. Porque a gente vai tentar trabalhar as memórias mais profundas do paciente, né? E fazer essa investigação junto com ele, de como foi a infância dele. Então, aí eu chego ali como executivo e tal. Aí a gente não pede, né? Na segunda sessão você traz foto, mas depois já de um tempo de caminhada, porque a terapia do esquema é um pouco mais longa do que a terapia cognitiva, aí eu falo assim, cara, no próximo encontro, traz suas fotos, aí eu explico isso que eu falei, né? Aí a gente, lá no meu consultório, eu mando trazer uma pipoca de micro-ondas, e às vezes, assim, você arrasta as poltronas, senta no chão, coloca a pipoca lá no meio, e, cara, me explica essa foto aqui, e vamos conversando. Gente, tem sessão, não são todas, é claro que o cara, de repente, se pega no choro. Porque ele começa a entrar em contato com aquilo que sabe, que ele não sabia que tinha tanto significado assim para ele. Ixi, isso já aconteceu várias vezes. Não vai ser obrigatório sempre, vai chorar. Teve várias também que não chorou, mas teve várias que chorou. Professor Léo. Sim. Essa abordagem, ela é a mais recente, assim, porque a gente tem visto algumas, né? Ela é a mais recente da psicologia? Não, ela não é a mais recente, não. Ela é uma das mais recentes na psicologia, Dinalco. Eu havia comentado que ela faz parte da terceira onda da psicologia. A primeira onda da psicologia veio com o nascimento das tradicionais aí, psicanálise, behaviorismo, humanismo, gestalt, né? Aí a segunda onda vem das ramificações dessa, por exemplo. Aí da psicanálise vem a psicanálise junguiana, do behaviorismo, né, radical, vem a TCC, né? Aí depois do TCC, por exemplo, essa nasce da TCC. Então essa é uma ramificação das ramificações. Hoje tem várias a terceira onda da psicologia. Quais são as abordagens novas? Mas novas assim, elas são baseadas em outras abordagens já existentes. Igual eu estou falando, a terapia do esquema, ela é uma abordagem cognitivista. Ela faz parte da TCC. Só que ela tem enfoque nas emoções e nas experiências infantis. Nos principais dilemas vividos durante a vida da pessoa. Então, a gente tem na terceira onda da psicologia a terapia do esquema, a psicologia positiva, a terapia da aceitação e do compromisso, a terapia, acho que transpessoal. Tem mais aí, gente. Tem mais, mas assim. Tem mais, não consigo lembrar o nome dela. Umas abordagens bem novas, oriundas, né, dessas abordagens que começou. A primeira fase da psicologia nasce ali no final do século XVIII, 1890, 1900, início do século XIX, século XX, aliás, 1920, é o nascimento dessas aí. Aí depois vem a segunda fase, que está aí mais ou menos em 1960, 1970, né, nasce a TCC, sabe, e tudo mais. Aí essa nasce no final dos anos 90, início dos anos 2000, sabe? Essas ganham mais força. Não significa, gente, que você fala assim, não, psicanálise é antiga. Não existe isso. Existe você, como terapeuta, compreender qual que é a abordagem que você dá conta de trabalhar. Eu adoro psicanálise, mas eu não dou conta de trabalhar psicanálise. Compreende?
Eu que não consigo trabalhar com a psicanálise, por mais que eu sou apaixonada por ela. Ô, Léo, essa... Você tá me ouvindo? Uhum. Essa abordagem dos esquemas, parece que essa construção que é feita, né, da vida lá atrás da pessoa, parece também, assim, parece que a pessoa, como na psicanálise fala, que ela recalcou alguma coisa, escondeu, e aquilo sai em forma de outra coisa, e aí vocês tentam racionalmente, assim, meio que resgatar aquele sentimento. É isso? É como se fosse uma mistura, né, de behaviorismo, psicanálise, porque ela parece assim, ela aceita, né, que a pessoa está sofrendo por alguma situação que ela viveu lá atrás, que é justamente isso que a psicanálise fala. Mas ela fala também da questão da mudança de comportamento, né, que já é mais do behaviorismo. É isso ou eu entendi tudo errado? Não, você não entendeu errado. Mas eu vou fazer algumas pontuações para elucidar algumas questões. Qual que é o problema nosso, Elaine? Estou falando nosso porque eu faço isso também, tá bom? O problema nosso é que nós temos uma referência como a psicanálise. E aí a gente tende a fazer justamente isso que você fez e que eu faço. Que é tentar, mas na psicanálise também faz isso. Se o Jeffrey Young, se não existisse a psicanálise e a terapia do esquema viesse primeiro, aí a psicanálise, a gente olhar, quando a gente estivesse aprendendo psicanálise, assim, mas a terapia do esquema faz isso. Permite olhar o passado. Esse é o nosso problema. O Jeffrey Young, ele não tem o objetivo de buscar a psicanálise. O objetivo dele não é lá assim, não, deixa eu pegar um pouquinho da psicanálise e misturar a psicanálise. Deixa eu pegar a Gestalt, com essas intervenções aqui, que são muito interessantes, porque resolve, e misturar porque resolve. Não, ele desenvolve a abordagem, ele desenvolve o método de intervenção. Quando ele está desenvolvendo, ele está pesquisando, porque você vai ler o material, você vai ver que são anos. São 20 anos com vários relatos de vários... Tem um livro que é maravilhoso, gente. Esse aqui eu falei para vocês lá, ó. Ele vai explicando e traz os casos e vai depois descrever cada um com personagens e qual a melhor forma de trabalhar. É quase uma receitinha de bolo, tomando cuidado, porque o ser humano não é receitinha de bolo. Mas dá uma ideia para a gente, ó, com borderline, as experiências traumáticas dela estão relacionadas a isso, isso, isso e isso. Então, uma intervenção vai passar por esse caminho aqui. Então, o grande problema nosso é porque a gente tem a psicanálise como referência. Se nós não soubéssemos psicanálise, ele não tinha por objetivo misturar a psicanálise. Ele tinha por objetivo, ele compreendeu que, ao compreender o que aconteceu no passado, as experiências de vida da pessoa, tanto é que você não vai, pouco vai ver falar a palavra psicanálise no material dele. Ele vai falar sobre investigação da vida do sujeito no passado. Quem fala sobre psicanálise são as pessoas que lêem os materiais dele e falam que é uma abordagem que permite uma leitura de outras abordagens, que não fica aquela coisa assim. Sabe quando você está aprendendo behaviorismo? Fala assim, não, isso aí é psicanálise. Não, isso aí não tem nada a ver com aqui. Não, isso aqui... Não... Aí que na terapia do esquema, assim, olha, essa leitura aí é uma leitura psicanalítica. Você vai perceber que esse método aqui é uma leitura muito parecida. Mas não significa que é psicanálise. É terapia do esquema. Ele desenvolveu o seu método próprio, assim como Freud desenvolveu o seu método próprio. Ô, Léo, eu acho que... Havia uma investigação do passado. Entendeu? Conseguiu? Elaine, consegui tirar sua dúvida?
Ela sumiu. Oi, Lu, pergunta. Acho que está travando o áudio. Hein, Léo, eu acho assim, que se aproxima pela investigação da infância, mas passa muito longe por questão do inconsciente, é totalmente diferente, não tem nem. Sinceramente, eu não acho que seja igual a terapia do esquema, seja igual a abordagem psicanalítica. Não, de jeito nenhum. Às vezes, no meu entender, por ela ser, ela dá ênfase à investigação das origens dos problemas psicológicos na infância, e que, segundo o Jung, é nessa fase que surgem os esquemas iniciais desadaptativos. Por ter isso aí, as pessoas acham que se aproximam muito da psicanálise. Mas eu estou nesse dilema, eu não acho parecido, até porque você sabe que a psicanálise é toda em volta do inconsciente. Mas eu achei muito legal, muito interessante, estou gostando muito, estou lendo, estou me aprofundando, estou adorando. Isso aí, assim, ela não é a psicanálise, ela não fala sobre inconsciente, nada disso. A gente só vai perceber que algumas leis, quando você lê algumas, é claro que é descrito de outra forma, você fala assim, gente, isso é muito próximo da psicanálise. São interpretações que nós fazemos. Mas o Jeff Young não fica assim, isso aqui eu peguei da psicanálise. Uhum. Entendeu? Ele desenvolve um método próprio, em que ele busca as experiências do passado, as experiências como criança. Por exemplo, quando você vai pegar a teoria do apego, John Bowlby, poxa vida, isso tudo são experiências infantis. E que ele subsidia muito para explicar as nossas emoções baseada na teoria do apego. Né? Ô, Léo, até porque também vão ser só os acontecimentos mais relevantes, né? Não é tipo simplesmente algo da história da pessoa, é aquilo que vai fazer a diferença, né? Algo relevante. Isso, corretamente. Aqueles principais pontos importantes da vida da pessoa, né? O terapeuta do esquema não trabalha com inconsciente, consciente, essas questões. Não é papel dele. Isso é da psicanálise. Mas você vai ver que, de repente, quando ele está trabalhando, por exemplo, essa sessão de fotos, vem algo que ele... Sabe? Eu tive um paciente... tenho um paciente... Agora, na quarentena, ele deu um tempo que ele gosta de fazer presencial. Ele é muito agressivo com os pais. Os pais eram muito super-heróis. Olha eu fazendo leitura psicanalista. Totalmente totalitários. Mas quando eu pedi para trazer as fotos, os pais se tornaram totalitários porque não aprendeu a lidar com a patologia dele, porque ele tem déficit de atenção, que começou a ser manifestado a partir dos 10 anos, por aí. Tanto é que ele estudava num colégio bem rigoroso, e os pais são médicos, da frustração, uma família de médicos. Então, todos os filhos para eles tinham que ser médicos. E o filho não está fazendo medicina. E a mãe, assim, quando ela vem conversar comigo, eu chamo ela mais ou menos assim, cara, uma vez por mês. E o cara, gente, ela tem 20 e poucos anos, tá? E eu converso com a mãe ainda. É super agressivo hoje com a mãe. Quando eu fiz a sessão de fotos com ele, esse cara pegou e trouxe uma foto. Ele não pediu à mãe as fotos, mas ele trouxe uma foto que ele ficava batendo assim na mesa, sabe? Com a foto. Ele só trouxe 3 fotos. Ele começou a falar de trás para frente. Não, porque chegou na foto dele da festa de 5 anos, esse cara que é muito agressivo, não comigo ele é top 10, né? Mas a reclamação dos pais, ele aceitou fazer terapia porque os pais pediram. É que ele é muito agressivo. Esse cara chorou. Ele chorou, gente. Você tem ideia? Tem ideia, pessoal? Falhou, Léo, repete, por favor. Eu estou falando que quando ele trouxe foto, esse paciente meu que é muito agressivo, com os pais, não comigo, ele tem 20 e poucos anos, que ele é originário de uma família de médicos, e os pais muito autoritários, quando ele trouxe 3 fotos somente, eu vi 3 fotos.
Aí quando começou a contar as fotos de trás para frente. Quando ele chegou na foto dele mais criança, que tinha 5 anos, ele foi chorando pra caramba. Sabe por que ele chorou? Alguém tem ideia? Não. Alguém tem ideia? Tem ideia, não? Não, o que era? É porque ele lembrou que os pais dele, nessa época, era doce e amável com ele. Nossa. Dava afeto, carinho, cuidava, jogava, brincava no colo, levava para fazenda, fazia tudo, andava de cavalo, sabe? Fazia tudo com ele. Os pais, como são médicos, né? Os pais são médicos. Quando ele foi pegando, assim, entrando na quinta série, sexta série em diante, focou muito nos estudos. E ele tem déficit de atenção. Então, assim, ficou burrinho. Aí ficou agressivo, porque os pais começaram a cobrar demais, mas é cobrar mesmo. Você tem que ir, você está sendo vagabundo, você não sei mais o quê. Eles não, a mãe fala, eu não soube lidar. E ela fala chorando. Eu peguei pesado, hoje eu entendo. Eu tive que levar em psiquiatra. A gente levou em psiquiatra de Belo Horizonte, que é a sessão do psiquiatra. Porque o psiquiatra só passa a medicação depois de 4 atendimentos. Cada sessão com o psiquiatra é R$700. Chuta essa manga. Cada sessão com o psiquiatra é R$700. E assim, isso em casa, não fui lá, assim, eu entendi que isso tem a ver com o meu recurso. Mas hoje, se a mãe acorda assim, ô filho, o que é que eu vou fazer para você, óculos mexido? O que foi? Qual que é o seu problema? Pode deixar, ué. Você acha que eu não sei fazer? Não, eu faço. O problema é seu. Vixe. Hoje é nesse nível a comunicação. Ele já melhorou bastante, mas a dor dele, da perda, sabe? A busca de uma afeto parental, ele é literalmente literalmente. Mas quando ele pegou a foto de 5 anos e ele começou a descrever aquela festinha de 5 anos no condomínio dele, eu tô assim, me fala dos seus pais, como eles eram aí. Rapaz, aquele homem de 22, 23 anos chorou igual criança, mas chorou. Meus pais, melhores pessoas da face da terra, me davam Quantos carinho. anos ele tem hoje? Oi? Quantos anos ele tem hoje? Hoje ele tem 23, 24 anos. Aí, Léo, esse é um exemplo de algo relevante, né, do passado do indivíduo para ser trabalhado, né? Para ser trabalhado. E para você reconfigurar isso na mente, e para ele é um paciente, para mim, muito difícil. Tá? Ele é muito. Aí você fala assim, então você aplica TCC. Sim, eu aplico o TCC, eu estou com ele para achar brecha para aplicar a terapia do esquema. Esse foi um dos momentos que eu consegui alcançar, conectar com ele. A gente fala assim, conectar mais profundamente com ele, para ele entender onde está o ponto de frustração dele. Que até então também ele não tinha muita consciência disso, não. Hoje ele faz um pouquinho mais de esforço para ter uma comunicação com os pais. Porque o pai, uma vez foi com ele, eles têm fazenda, e ele mexe com a questão agrícola e tudo mais, aí foi, tipo assim, fez uma viagem de quase 24 horas. Ele falou assim, o pai, esse dia estava comigo, junto com a mãe, e aí, o filho nunca vem presente, e eles falam doutor, gente, mas eu falo, não me chama de doutor. Mas é porque eu vejo que tem muito a ver com a profissão dele, sabe? Por serem médicos, acostuma também as pessoas chamarem ele de doutor. Eu falo, gente, Leonardo, não, deixa, já está acostumado com isso. Aí eles falam assim, doutor, fulano, eu vou daqui a Florianópolis com ele, de olho fechado, dirigindo o carro. Eu posso passar 24 horas, que é tranquilo. Vou parar lá em São Paulo, para a gente dormir, depois de horas e horas viajando.
ele não troca um ar comigo. E eu pergunto, filho, isso, tá bom, pai. Você não vê que ele tá com cara de raiva, você não vê que ele não grita comigo, ainda mais comigo. Ele grita com a mãe, comigo ele não grita. Se eu perguntar a ele me responde. Agora, se eu não fizer nenhum movimento, doutor, ele sai daqui até lá Florianópolis, se a gente for resolver um negócio da fazenda, comprar um maquinário, sem falar eu fiz o teste, ó, na ida e na volta. Eu ficava, às vezes, eu falei assim, vou ver até quando ele vai ficar sem falar nada. Eu ficava 6 horas sem falar um A. E acordado do lado dele, calado. Ele não fala nada. Ele não fala nada. Imagina só. Então, ele é difícil acesso a nível emocional. Eu e ele, a gente bate, entre aspas, terapeuticamente, altos passos. Eu vou percebe isso. Teve um dia que eu acessei esse cara, que eu falei assim, sabe qual é o problema, fulano? Vou dar um nome fantasma. Vou dar um nome doido aqui, José. Sabe qual é a questão, José? A questão, José, que te causa muito sofrimento é porque você está percebendo que o problema não são seus pais. Na realidade, a questão é você. A questão é que você percebeu que você não consegue ser aquilo que você gostaria de ser para seus pais. Então, isso te incomoda ao extremo. Seu amor é tão grande, sua necessidade de aprovação é tão grande, você quer demonstrar o contrário quando você repele e é agressivo com eles, que aí a gente vai falar dos padrões de evitação lá na frente. Ele o quê? Ele evita, né, compensação, resignação, hipercompensação e evitação. Então, você evita. Mas tudo por quê? Porque você percebeu que você não consegue ser aquilo que seus pais tanto gostariam que você fosse. Rapaz, mas esse cara chorou demais. Sabe? E você, como terapeuta, tem que ficar assim, ó, com a antena ligada, para ir percebendo. E ele falou assim, é isso. E ele sai, a minha secretária falou assim, Léo, eu não sei, né? Ela fica assim, eu não sei o que acontece, né? Mas esse cara chega aqui, ele não fala nada, ele fala, oi, ofereço um café, ele toma um café e sai daqui da sua sala chorando. Eu falei assim, não preocupa não, que nem eu entendo. Ela chamou Melinda, preocupa não, que nem eu entendo. Foi legal você falar esse caso, porque eu li sobre os comportamentos desadaptativos, processos esquemáticos, e encaixa tudo. Isso aí! Eu li processos esquemáticos, encaixa tudo nesse rapaz. A gente vem entendendo como é que os AIDS, né, os esquemas iniciais desadaptativos vão... Essa palavra. Vai Eu tô aprendendo moldando a com essas pessoa, palavras. vai moldando e ela desenvolve padrões de comportamento. Resignação, evitação, hipercompensação. O próximo vídeo vai ser sobre isso. Aí eu vou lá, aí você vai assim, ó, entendi por que esse comportamento. É um comportamento que está ligado à experiência dele de vida. Encaixa também o uso dos objetivos, né? Da terapia do esquema. Isso, Tati. Obrigado. Obrigado também. Encaixa também os objetivos da terapia do esquema. E quando a gente pega lá, quer ver? Ajudar o paciente a entender quais são as suas necessidades emocionais atendidas e não atendidas. Modificar a valência da ativação dos esquemas, quer dizer, toda vez que ele encontra os pais, ou se o pai e a mãe perguntam algo, ele tem necessidade de ficar agressivo? Hoje ele se controla. Aí ele fala assim, não tem necessidade. Eu falei assim, seu pai e sua mãe não te amam, isso é uma intervenção racional. Você tem percepção que eles querem bem? E se em algum momento eles fizeram na adolescência, de brincar, exigiram tanto de você e tudo mais, foi muito pesado, mas você consegue perceber uma relação de afeto? Eita, doída, mas tem, sabe? Então, assim, mas para ele mudar a valência e a percepção, a leitura. Quando ele mudar a percepção dos pais dele,
aí a leitura, essa ativação de sempre ficar nervoso quando os pais falam, vai passar. Agora, muito dessa percepção vai mudar quando a gente vai na questão emocional. Tem muito mais estratégias emocionais da pessoa da conta. Só que é difícil, por exemplo, eu fazer imagem mental comigo, ou fazer cadeira transformacional, é muito difícil. É muito difícil. Né? Mas a gente vai chegar nessas partes aí. A gente, terapeuta é assim, a gente vai ter que ir entendendo. Tem uma vez que, mesmo sendo muito difícil, tem uma hora da terapia que você fala assim, não, agora se eu pegar, vou fazer isso aqui agora. Vendo que ele não tem. Eu vou fazer uma estratégia aqui agora. Né? Eu quero que você faça uma simulação daquilo que você não falou para seu pai e sua mãe e que você tem muita vontade de falar. Então, seu pai está na sua frente, sua mãe está na sua frente. Só um momento, pessoal, por favor. Eu estou acabando e vou gravar um vídeo. A gente vai isso. Vou gravar mais menos um vídeo. Minha esposa me pergunta um negócio aqui. Fala para sua mãe aqui na frente. Suponha que sua mãe está aqui na frente. Aí, sabe? Quando você vê que a conversa, a relação terapêutica está engajada. Por isso que na terapia do esquema, o terapeuta ele é muito próximo do paciente, ele é muito próximo. E eu me identifiquei muito, porque eu não consigo ser aquele terapeuta distante. Vocês me percebem como professor. Eu abraço, eu brinco, é o meu modo de ser. Então, a terapia, veja quando eu falo assim, gente, eu não dou conta de ser psicanalista. Não, psicanalista é sempre ortodoxo, assim. Mas a gente vai buscando uma abordagem de trabalho que a gente se identifica, porque senão você não dá conta de trabalhar. E eu sou esse que abraça, que beija, que brinca, entendeu? Eu tenho uma paciente que ela é lésbica e ela chegou assim, ela não gosta de contato de homem de jeito nenhum. Lá na frente eu falo mais sobre ela, eu até falei depois. Ela não gosta de abraço, para ela todo homem tem essa questão do patriarcado, tem muito a ver com a relação dela com o pai, sabe? Que é uma relação muito mal elaborada. Mas para nós é procurar um terapeuta homem, então, já que ela não gosta de relação com homem, o que ela está querendo reconfigurar? Tem algumas leituras que a gente pode aprender fazendo, né? E hoje, ela que não gosta, ela fala, não me toca. Hoje, depois de quase 2 anos de terapia, eu atendo ela agora de modo, assim, mais ou menos a cada 20 dias. Ela ia toda semana lá no início. Ela me abraça, gente. Ela me abraça. É um avanço muito grande. Não é só eu, né? É com outras, as suas relações mudaram, mas a gente foi muita... Foi uma dedicação muito grande terapeuticamente. E o terapeuta do esquema, ele é muito próximo do paciente dele. Pessoal, ok? Ok, muito bom. Ok. Passamos, né, de 1 hora, mas eu não ligo para isso, não. Tá gostoso de deixar? Eu vou ficar aqui até falando para vocês até amanhã sobre terapia do esquema, né? Mas foi tão gostoso que eu nem vi passar. Eu geralmente fico ansiosa, ficar vendo a aula online, mas foi bem legal, gostei. Ó, eu acho, até sábado, o próximo vídeo vai estar disponível para vocês. Aí eu vou mandar o link. Veja que eu vou dar continuidade àqueles, tá certo? Que eu comentei para você. Aí a gente vai, na semana que vem, possivelmente, para a turma da noite, o Diogo, avisa no grupo da sala, a Aline também, a Aline estava aqui, não está. Quem é do 4º período noturno, avisa, olha, gente, o Léo, a gente não tem aula segunda e terça à noite, mas o Léo dá aula segunda e terça à noite. Então, ele precisa que o nosso, uma vez só na semana, a gente tenha supervisão 10 horas da noite. Ele se prontificou para poder adaptar ao nosso horário, porque ele termina de dar aula 10 horas da noite. E é só 1 hora de supervisão, é 1 hora vendo o vídeo,
né, e 1 hora de supervisão, então é muito tranquilo. O vídeo não dá nem 1 hora, às vezes, pessoal. E a supervisão é esse aqui, é esse bate-papo. Isso é supervisão, não posso vir aqui dar aula, senão de nada valeu o tempo do vídeo, e a gente vai perder muito tempo eu explicando aquilo que já está lá. A gente vai direto nas dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? Ok. Beleza, então, Léo. Beleza. Valeu. Valeu. Para todos. Um abraço para vocês. Um bom fim de semana. Aproveite o chocolate. Tá certo? Né? E até mais, pessoal. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Léo. Obrigada. Tchau.